Nesta série de aulas vou publicar, na medida do possível, vídeos tentando sanar dúvidas enviadas por inscritos do meu canal no YouTube. Nesta aula vamos tratar da dúvida enviada pelo inscrito Jones19. Professor, pode dar uma ideia aqui para eu responder essa questão? Mostre que a razão entre as distâncias de duas partículas ao seu centro de massa é igual à razão inversa de suas massas. Para responder essa pergunta, considere que as duas partículas estão localizadas sobre um eixo horizontal x, com a partícula 1 na origem e a partícula 2 na posição x2. O centro de massa desse sistema está em um ponto sobre o eixo x entre as duas partículas. O valor da coordenada x do centro de massa de um sistema de partículas pode ser determinado utilizando a seguinte equação. O x do centro de massa vai ser 1 sobre m, esse m aí é a massa total, vezes o somatório de i igual a 1 até n de mi vezes xi. Aplicando essa expressão para este caso, teremos que o x do centro de massa vai ser m1 vezes 0, a partícula 1 vezes sua posição, mais m2 vezes x2, a partícula 2 e sua posição, dividido por m1 mais m2, a soma das massas, que dá m2 sobre m1 mais m2 vezes x2. Vamos chamar de d1 a distância da partícula 1 até o centro de massa do sistema, e de d2 a distância da partícula 2 até o centro de massa. A razão entre essas duas distâncias é d1 sobre d2 vai ser. O d1 vai ser igual ao x do centro de massa, já que a partícula 1 está na origem. E o d2 vai ser x2 menos o x do centro de massa. Substituindo pela expressão que determinamos para o centro de massa, fica m2 sobre m1 mais m2 vezes x2, que é o xcm, sobre x2 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes x2, que dá m2 sobre m1 mais m2 vezes x2 no numerador, e embaixo a gente pode colocar o x2 em evidência, já que ele aparece nas duas parcelas. Então fica 1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes x2. Aí a gente pode simplificar o x2, então fica m2 sobre m1 mais m2, e tirando o mínimo múltiplo comum embaixo, aí dá m1 mais m2. m1 mais m2 dividido por 1 vezes 1 dá m1 mais m2. m1 mais m2 dividido por m1 mais m2 dá 1 vezes m2, fica menos m2 em cima. Agora a gente pode simplificar o m2, cancelar. Então fica m2 sobre m1 mais m2 dividido por m1 sobre m1 mais m2. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. Então é m2 sobre m1 mais m2 vezes m1 mais m2 sobre m1. Aí a gente pode simplificar o m1 mais m2 e o resultado é m2 sobre m1, a razão inversa das massas.